Hoje embarcamos em uma jornada pelos abismos do tempo, descobrindo enigmas que desafiam nossa compreensão da realidade. Através das lentes da fotografia e dos registros da história, desde esferas de pedra milimetricamente perfeitas capturadas em fotografias nas selvas da Costa Rica, até uma intrigante imagem de uma avançada nave aérea tirada em 1911. Essas são evidências de civilizações esquecidas ou fenômenos inexplicáveis registrados na história da fotografia. Vamos saltar através das páginas de história e dos álbuns de fotografia, visitando mistérios como o Viajante de Tempo Hipster de 1941, um mapa que parece mostrar a Antártica sem gelo em 1513 capturado em fotografia e uma criatura marinha colossal imortalizada em uma imagem de 1964. Acompanhe-nos nessa jornada fotográfica pelos intricados caminhos de nossa história onde a realidade e a fantasia frequentemente se confundem. Afiemos nossa curiosidade e abramos nossas mentes, pois estamos prestes a mergulhar nos fascinantes mistérios fotográficos e históricos de nosso mundo. Esses mistérios nos apresentam perguntas sem respostas fáceis, desafiam-nos a pensar além do convencional e nos inspiram a explorar o desconhecido com paixão e admiração. Esses mistérios nos mostram que nosso mundo está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas e que nossa história está cheia de segredos esperando para serem revelados. Vamos juntos descobrir o desconhecido. Nas profundezas das selvas da Costa Rica existe um enigma fotográfico que desafia nossa compreensão da história. As misteriosas esferas de pedra de Diquis, esculpidas com uma precisão que impressiona historiadores e fotógrafos até hoje. Como as civilizações antigas conseguiram isso? Muitas teorias surgiram ao longo da história, cada uma com sua própria fotografia como evidência, mas o mistério persiste. Alguns acreditam que as esferas são vestígios de uma cultura avançada que desapareceu há milhares de anos. Outros acham que são sinais astronômicos ou rituais religiosos, e outros sugerem que são obras de arte ou jogos. A verdade é que ninguém sabe com certeza quem as fez, como as fez ou para que as fez. As esferas continuam sendo um testemunho silencioso de um passado desconhecido. Avancemos para 1911, onde uma fotografia causou polêmica com seu conteúdo controverso. A imagem preservada nos anais da história mostra uma nave aérea flutuando sobre a cidade de Huntington, West Virginia. Era isso uma invenção de um gênio à frente de seu tempo, ou uma piada, ou uma montagem? As respostas continuam esquivas e o mistério da nave aérea de 1911 persiste nas páginas da história e da fotografia. Alguns afirmam que a nave era um protótipo secreto do inventor Nikola Tesla, outros dizem que era um balão de ar quente modificado a um dirigível experimental, e outros especulam que era uma nave extraterrestre ou interdimensional. A verdade é que ninguém conseguiu identificar com certeza a origem ou o propósito da nave. A fotografia permanece como uma evidência intrigante de uma tecnologia desconhecida. Avançamos rapidamente para 1941 e nos deparamos com outro mistério fotográfico, o Viajante no Tempo Hipster. Uma fotografia nos registros históricos parece mostrar um homem vestindo roupas suspeitosamente modernas para a época. É um anacronismo, um viajante do tempo ou apenas uma ilusão da nossa imaginação? Esse mistério capturado em fotografia continua sendo um enigma em nossa história. Alguns acreditam que o homem era um turista temporal que apareceu acidentalmente na foto. Outros pensam que era um espião ou agente secreto disfarçado, e outros sugerem que ele era simplesmente um homem com um estilo diferente da maioria. A verdade é que ninguém conseguiu explicar com certeza a identidade ou intenção do homem. A fotografia permanece como uma curiosidade histórica que desafia nossa lógica. A convergência de fotografias e história frequentemente nos proporciona uma visão intrigante e misteriosa do desconhecido. Dentro das tramas complexas de nossa história, essas fotografias funcionam como lembretes de que, apesar de nossa impressionante progressão e conhecimento acumulado, ainda existem segredos que não conseguimos desvendar. Elas nos instigam a olhar além do óbvio, a questionar nossas percepções e a continuar nossa exploração das maravilhas e mistérios de nosso intrigante mundo. Essas fotografias nos mostram que nosso mundo não é tão simples quanto parece, que há camadas de significado e mistérios escondidos sob a superfície. Essas fotografias nos desafiam a pensar criticamente, a buscar evidências e a contrastar fontes. Essas fotografias nos inspiram a ser curiosos, a aprender mais e a compartilhar nossas descobertas. Em nossa jornada através de fotografias e história, levantamos o véu do tempo e avançamos para os cantos desconhecidos. Nosso primeiro destino nos leva ao estúdio de um famoso artista italiano do século XV, Domenico Ghirlandaio, que nos apresenta um mistério em sua obra, A Madonna com San Giovannino.
Nessa intrigante mistura de arte, fotografia e história, o que nos confunde não é a devoção divina, mas um elemento estranho na obra, um objeto no céu brilhante e deslumbrante, tão misterioso que levou teóricos e espectadores a acreditarem que é um OVNI. Sim, amigos, um suposto avistamento extraterrestre imortalizado em uma pintura renascentista. Isso é um testemunho de visitantes de outro mundo, uma interpretação divina ou apenas uma anomalia perdida no tempo? A resposta permanece no éter, tão enigmática como sempre. Esse mistério gerou inúmeras hipóteses e debates, desde aqueles que veem uma conexão com a Bíblia ou a mitologia, até aqueles que veem evidências de uma conspiração ou manipulação. Esse mistério fascinou gerações de pesquisadores e entusiastas, desde aqueles que analisaram a pintura com técnicas científicas até aqueles que procuram pistas em outras obras do mesmo autor ou de sua época. Esse mistério transcendeu o campo da arte e se tornou um fenômeno cultural. Nossa jornada através de fotografias e história continua e nos leva ao mundo do enigma que é o mapa de Piri Reis, criado em 1513. Esse mapa mundi nos apresenta um mistério de proporções antárticas. O mapa mostra a Antártica livre de gelo, uma representação impossível para uma era anterior à ciência moderna. Estamos diante de evidências de uma civilização perdida com conhecimentos avançados ou apenas um erro de interpretação ou produto da imaginação? A verdadeira história por trás do mapa de Piri Reis continua desconcertando os estudiosos. Esse mapa foi elaborado por um almirante otomano chamado Piri Reis, que afirmou ter se baseado em fontes antigas e mapas anteriores. Esse mapa foi descoberto por acaso em 1929 no Palácio Topkapi, de Istambul, e foi estudado por especialistas que ficaram impressionados com sua precisão e detalhes. Esse mapa tem sido objeto de inúmeras controvérsias e teorias, desde aquelas que o relacionam com a Atlântida ou extraterrestres, até aquelas que o explicam pela deriva continental ou pelas glaciações. Esse mapa tem sido considerado uma obra-prima da cartografia e um tesouro histórico. Nosso próximo destino, nessa fascinante jornada através de fotografias e história, nos leva ao futuro, especificamente a 1964, na Inglaterra. Um dia tranquilo no campo de Solway Firth se transforma em uma jornada ao desconhecido quando uma figura inesperada aparece em uma fotografia, um suposto astronauta em um lugar onde não deveria haver nenhum. Isso é uma evidência de um visitante do futuro, um alienígena curioso ou apenas um jogo de luzes e sombras? Apesar das explicações lógicas, a fotografia do astronauta de Solway Firth continua sendo um enigma que cativa a nossa imaginação. Essa fotografia foi tirada por Jim Templeton, um bombeiro amador de fotografia que estava fotografando sua filha em um dia ensolarado. Essa fotografia foi revelada pela Kodak e mostrava uma figura com uma roupa branca e um capacete escuro atrás da menina. Essa fotografia foi investigada pela polícia e pelo exército, que não encontraram evidências de fraude ou manipulação. Essa fotografia gerou inúmeras hipóteses e especulações, desde aquelas que a identificam como um astronauta perdido no tempo até aquelas que a atribuem a um transeunte com um casaco ou a esposa do fotógrafo com um vestido. Essa fotografia tem sido um dos casos mais famosos e misteriosos da ufologia e da parapsicologia. Mergulhamos na misteriosa costa da Colômbia Britânica no Canadá na década de 1930. Aqui, neste ponto de encontro de fotografias e história, um banhista se destaca entre a multidão de trajes de banho vintage. Um viajante do tempo capturado em celuloide, um visionário da moda fora de sua época ou apenas um capricho da câmera? A resposta continua sendo esquiva, mas as teorias e conjecturas se multiplicam, alimentando a chama do mistério que cerca esse enigmático surfista viajante no tempo. Essa fotografia foi descoberta por acaso por um blogueiro que a encontrou em uma coleção de imagens antigas. Essa fotografia se tornou viral na internet e gerou um debate grandioso sobre sua autenticidade e o seu significado. Essa fotografia foi analisada por especialistas que tentaram verificar sua origem e data. Ela foi comparada com outras imagens da mesma época e lugar em busca de pistas ou coincidências. Essa fotografia tem sido considerada uma evidência de viagens no tempo ou uma brincadeira engenhosa. Nossa jornada pelos mistérios de nosso mundo nos leva então a um universo paralelo através do manuscrito Voynich, uma obra do século XV repleta de ilustrações crípticas e um texto em uma língua que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Isso é um diário de um viajante de outro mundo, uma enciclopédia de uma dimensão paralela ou uma obra-prima da criptografia?
Apesar dos esforços, o enigma persiste e, com ele, o fascinante apelo do desconhecido. Esse manuscrito foi encontrado por acaso pelo antiquário Wilfrid Voynich em 1912 em uma biblioteca italiana. Esse manuscrito foi estudado por inúmeros linguistas, historiadores e criptógrafos que tentaram decifrar seu conteúdo e origem. Esse manuscrito foi submetido a várias análises científicas que determinaram sua antiguidade e composição. Esse manuscrito tem sido objeto de várias teorias e especulações que o relacionam com diferentes culturas, épocas e autores. Ele tem sido considerado um dos livros mais misteriosos e enigmáticos do mundo. Ascendemos às alturas do antigo Peru, onde as linhas de Nazca se estendem pelo deserto. Figuras monumentais e padrões que só podem ser apreciados do ar. Como e por que uma civilização tão antiga criou esses impressionantes geoglifos, visíveis em todo seu esplendor apenas de um ponto de vista intangível daquela época? As teorias são inúmeras e ainda não conseguem explicar tudo. Os mistérios de Nazca continuam desafiando nossa compreensão da história. Esses geoglifos foram criados pelos antigos Nazcas, uma cultura que floresceu entre os séculos 1 e 7 d.C. Esses geoglifos foram feitos pela remoção superficial das pedras do deserto, revelando o solo mais claro. Esses geoglifos representam várias formas geométricas, animais, plantas e seres humanos. Eles têm tamanhos e orientações diferentes, alguns com vários quilômetros de comprimento. Esses geoglifos foram interpretados como calendários astronômicos, rituais religiosos, mapas hidráulicos ou sinais para os deuses. O enigma e o mistério sempre foram ganchos poderosos que atraem nossa curiosidade, alimentando uma sede insaciável por respostas e nos impulsionando a explorar os limites de nosso conhecimento. Um exemplo fascinante desses enigmas reside na história e nas fotografias de 1964 na remota baía de Stonehaven, Ilha Hook, Austrália. Aqui, Robert Le Serrec, um francês de férias com sua família, se deparou com um desconhecido. Uma de suas fotografias, rica em história e mistério, revela uma criatura colossal que espreitava nas águas rasas. Essa entidade, semelhante a um gigantesco girino, é estimada entre 70 e 80 pés de comprimento, com uma forma escura, uma cabeça e um olho claramente discerníveis e um corpo sinuoso que desaparece nas profundezas do mar. A partir dessa histórica fotografia surgiram inúmeras especulações. Será que é um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro? Ou talvez seja uma espécie desconhecida gigantesca de enguia ou arraia? Os céticos, no entanto, estão sempre presentes. Alguns sugerem que a criatura pode ser uma farsa, um pedaço de plástico cuidadosamente moldado e disposto para parecer um monstro marinho. No entanto, apesar do ceticismo, a fotografia, com sua história intrigante, cativou a imaginação pública por décadas. A criatura, seja real ou fictícia, se tornou uma anedota fascinante nos anais da criptozoologia. O que realmente é um monstro marinho da ilha de Hook continua sendo um mistério marinho duradouro na história e nas fotografias, um enigma que a ciência ainda não conseguiu resolver. Em nossa exploração dos mistérios de nosso mundo, as fotografias e a história continuam a nos cativar. Elas nos lembram que há segredos no mundo esperando para serem descobertos e enigmas que desafiam nossa compreensão. Essas fotografias funcionam como janelas para o desconhecido, nos convidando a olhar além do óbvio e a questionar nossas percepções. Elas nos instigam a seguir nossa curiosidade e a continuar nossa busca pelas maravilhas e mistérios de nosso intrigante mundo. E isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se vocês gostaram de nossos vídeos, podem nos apoiar dando um like, se inscrevendo em nosso canal e clicando no sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Até breve!